de programa Meio Destaque, venho até o Fórum de Santos conversar com o juiz Frederico Messias. O Frederico, que é juiz da quarta vara. Frederico, obrigado por receber a gente aqui. Sérgio, o prazer é meu e fico contente em esclarecer aí as dúvidas que os telespectadores tenham a respeito dos temas ligados aqui ao Judiciário. Na verdade, o Frederico, além de juiz da quarta vara, é corregedor dos cartórios de registro civil, né, Frederico? A gente vai falar sobre um tema que é muito importante e ganha destaque, e há muitas decisões e portarias, que é a questão da homoafetividade, registro de casamentos gays. O Frederico, como é que funcionava antes dessa obrigatoriedade do registro? Antes, os cartórios não faziam esse tipo de casamento, nem o reconhecimento dessas uniões homoafetivas. Então, o oficial do cartório não recebia o pedido e encaminhava ao juiz corregedor, que decidia, então, se era cabível ou não esse tipo de casamento ou união estável. Muitas das vezes, o juiz que estava aqui à época podia indeferir e aí era necessário buscar uma ação judicial. Hoje há a obrigatoriedade do registro, né? Assim que eu cheguei, nós decidimos um caso, reconhecemos a validade da união estável e da conversão de casamento e também o casamento direto, sem necessidade de união estável anterior. E aí editamos uma portaria que autorizou os cartórios a celebrar esses tipos de casamento entre pessoas do mesmo sexo. Bom, então os direitos ali são assegurados. Os direitos, após o registro, todos os direitos inerentes ao casamento estão assegurados, né? A questão é bastante simples, né? Todos aqueles direitos que são assegurados a uma união estável heterossexual, a um casamento heterossexual, são assegurados também para as relações homoafetivas. Não há diferença nenhuma em termos de direito para casais hétero ou homo. Bom, e vamos falar em casos práticos aqui. Qual é a maior quantidade que você vê de registro de filhos, por exemplo? Como que são os casos que ocorrem no dia a dia? Nós tivemos até a oportunidade de celebrar, até em parceria com a OAB, um casamento coletivo no ano passado, em que tivemos aí 6 casais homoafetivos se casando, e realmente a experiência foi bastante interessante, na medida em que nós tivemos a percepção do quanto é importante o reconhecimento pelo Estado dessas uniões, desses casamentos. E no caso que envolva crianças, por exemplo, casais homoafetivos, tanto independente, que querem registrar um filho ou porque tem uma barriga de aluguel, como se procede o registro disso? Essa questão é mais polêmica, né? A sociedade ainda não evoluiu o suficiente para compreender esse tipo de situação. Nós temos aí, antes os casais buscavam a adoção por um só. Então, um só dos conviventes se candidatava à adoção, e aí depois que conseguia, o outro adotava. Então nós tínhamos 2 adoções unilaterais. Agora não, os casais têm se candidatado em conjunto, afirmando que fazem parte de uma relação homoafetiva e conseguindo a adoção dessas crianças. Porque eu sempre digo o seguinte, Sérgio, é melhor uma criança num lar com amor, com carinho, com atenção, sendo cuidada, do que deixá-la num abrigo sozinha. É importante aí que o telespectador perceba que não só a sociedade está mudando, como a legislação acompanha, né, Frederico? Infelizmente, a legislação não acompanha o fato social como deveria. Então, nós temos essa questão dos casamentos homoafetivos já tramitando há muito tempo no Congresso, sem que nós tenhamos uma lei. Mas, graças à atuação do Poder Judiciário, essas uniões têm sido reconhecidas, o direito à adoção, o direito a alimentos, o direito à pensão, no caso de morte, o direito à sucessão no caso de morte, tudo isso tem sido reconhecido pelo Poder Judiciário e essas pessoas então têm um respaldo legal para buscar os seus direitos decorrentes dessas uniões homoafetivas. Nessa linha de pensamento surge a imagem do transexual. Como se proceder a pessoa que quer mudar de sexo? Antigamente, a gente tem o caso da Roberta Close, né, que é um caso sério, ela operou fora e depois voltou ao Brasil para mudar o registro, mudou pouco tempo, né? Recentemente ela conseguiu aí a alteração, inclusive, do sexo no registro dela de nascimento. Essa é uma questão ainda também polêmica. Em relação àqueles transexuais operados, aqueles que fizeram a mudança de sexo, a jurisprudência até já é mais ou menos tranquila, no sentido de reconhecer o direito de alterar o nome para um prenome feminino e também o sexo de masculino para feminino ou de feminino para masculino, porque a cirurgia é possível nos 2 casos.
tanto a mudança do sexo feminino para o masculino, como a mudança do sexo masculino para o feminino. Naqueles casos em que o transexual não é operado, aí nós temos uma dificuldade, porque ele conserva o órgão genital original que ele nasceu e pretende a mudança do sexo e do nome. A jurisprudência também já está evoluindo para admitir a alteração tanto do prenome quanto do sexo nesses casos. Porque, Sérgio, o que acontece? A cirurgia do masculino, do feminino para o masculino, ela é extremamente perigosa e ainda é experimental. A do masculino para o feminino, ela já o próprio SUS realiza. Então tem várias pessoas que não querem submeter ao risco da cirurgia ou por alguma situação física de saúde não podem fazer, e aí deixar com que elas fiquem com uma aparência feminina ou masculina, com o prenome ao contrário ou com o sexo que não corresponde a essa aparência, é um problema sério e expõe elas claramente ao vexame. Bom, diante disso, a gente tem que terminar, mas essa percepção sua desde que assumiu a corregedoria dos cartórios de registro civil, aumentou muito como que está essa... Porque antigamente até a sociedade não aceitava e tinha medo, algumas pessoas. Essa percepção aumentou realmente? Você vê visualmente que está aumentando esses casos? Aumentou bastante. E a nossa função, acho que enquanto juiz, é de dar tranquilidade para que essas pessoas saibam que podem ter as suas uniões e seus casamentos reconhecidos, seus direitos enquanto pessoa reconhecidos, para que elas tenham a tranquilidade de se mostrar e buscar tanto seus direitos quanto a sua cidadania plena. Eu conversei com o Dr. Federico Messias, eu quero agradecer imensamente por ter nos recebido aqui no seu gabinete na 4ª Vara Civil de Santos. Obrigado, Federico. Vamos voltar a falar sobre esse assunto, entre outros, né? Estou sempre à disposição, eu que agradeço o convite e a participação.